Quer saber qual é o melhor momento para vender suas ações? Depois da vinheta. Fala, meu amigo investidor, eu sou o Dudu Guimarães e esse é o canal Investidores na América. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aquele like no vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o momento de vender a ação, esse momento tão esperado, né? Quando que eu vou vender minha ação? Eu espero ela subir quantos por cento para vender? Não existe uma resposta definitiva para essa questão. O que nós trabalhamos aqui no canal com a metodologia do Buy and Hold é o seguinte: quando você vai vender a ação? E a resposta é, se tudo der certo, nunca. Como assim? Eu nunca vou vender? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? O nosso objetivo é acumular patrimônio, para que então a gente possa viver com os frutos desse patrimônio, com o rendimento que esse patrimônio irá nos gerar, através dos dividendos. Então veja, você está comprando suas ações. Mensalmente você faz o seu aporte, você compra ações das empresas que pertencem à sua carteira ali. Você vai subindo suas posições. Algumas ações vão performar mais do que outras, vão se valorizar mais. E aí você pode ficar com essa tentação de realizar o lucro. Poxa, eu botei tanto aqui, eu já tenho 3 vezes mais, não é hora de eu vender? Se a empresa está evoluindo, é porque a empresa está dando lucro. A cotação ela acompanha o lucro. O mercado ele não precifica de maneira aleatória, né, os preços das ações. O mercado ele é eficiente em precificar. Então, se a ação está se valorizando, é porque aquela empresa ela está dando lucro, ela está crescendo. Então, veja, a intenção é isso, é buscar crescimento. Então, assim, a gente compra ações visando crescimento. A gente quer aumentar o patrimônio. E a Bolsa de Valores é um excelente meio para isso, para a gente potencializar aquilo que a gente economiza. Porque veja, se você só economizar, você só vai ter aquele dinheiro que você está separando todo mês. Mas quando você investe, o tempo e as empresas estão trabalhando ao seu favor. Estão fazendo aquele dinheiro trabalhar para você. Então você tende a ter um crescimento maior. Então essa é uma premissa. Veja, se tudo der certo, a gente não vai vender a ação nunca. A gente vai deixar ela crescer e a gente vai viver com os frutos daquele patrimônio principal. Mas aqui a gente tem que fazer algumas ponderações. Veja, não existe assim uma verdade absoluta no que tange aos investimentos. Então não vou vender nunca? Não, tem algumas situações que você vai vender. Lembrando que ninguém é melhor do que você para tomar suas decisões no que se refere aos seus investimentos, ao seu patrimônio. Quais são as situações que a gente entende que é plausível a venda? Porque a venda é exceção, a gente busca acumular patrimônio, comprar ações todo mês, subir as posições com foco no longo prazo. E a gente diz, se tudo der certo, eu não vendo essas ações. Elas vão me dar o rendimento suficiente que vão me permitir viver de renda passiva. Calma aí, eu não vou vender nunca? E aí que entra algumas ponderações. A primeira delas é quando a empresa perde os fundamentos. Como assim? A empresa ela muda completamente a forma de agir. Imagina, por exemplo, a Apple. Vamos supor que a Apple, por algum motivo qualquer, por uma questão ambiental, ela pare de produzir o iPhone. Ela para de produzir o iPhone, que é o carro-chefe dela, e começa a produzir um outro produto que não tem nada a ver. A gente, como acionista da Apple, a gente ia ficar com o pé atrás. E isso provavelmente ia fazer com que a gente vendesse algumas ações. A gente, quando sai de uma empresa, a gente não precisa sair de uma vez também no susto. A gente tem que entender o que está acontecendo. Até porque a empresa ela não muda de fundamento, ela não tem essas mudanças assim do dia para a noite. Não é de repente e muda tudo. É aos poucos. Por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando as empresas que a gente tem na nossa carteira. Se a gente percebe que tem alguma coisa indo estranho, ou que a gente está incomodado com aquilo não faz mais sentido para a gente pode acender uma luz vermelha ali, né? Opa, atenção, pensar o seguinte, olha, eu não vou comprar mais, vou esperar. Continua estranho o negócio aqui, então calma aí. Eu vou pegar 10% e vou vender. E você vai saindo aos poucos. Por que eu tô falando isso? Vender 10%, por exemplo? Para você, às vezes, não tomar uma decisão embasado na emoção e se arrepender depois. Veja, tem uma empresa que você adquiriu, você gosta dela, tá nela há muitos anos. Aí surgiu rumores aí, notícias, parece que tem um escândalo com fraude. Mas será que é verdade? A gente vê muita notícia especulativa. Então, às vezes, você tem um patrimônio considerável em uma ação. Surge um boato, você já fica nervoso e já quer vender tudo. E aí passa ali algumas semanas e você vê que aquilo era só um boato. Então, assim, se você não tem certeza se é para sair ou não, mas não tá à vontade com aquilo, você pode ir saindo aos poucos. Porque se você confirmar que aquilo foi só um boato, você compra de volta aquela posição, não vai fazer tanta diferença. E se realmente for algo que venha se confirmar depois, você vai saindo aos poucos.
Essa é uma questão. Uma outra situação é quando aquela empresa não faz mais sentido para você. Você está estudando cada vez mais as empresas e aí, de repente, naquele setor, você entende que faz mais sentido investir em outra empresa. Ou, enfim, em outro setor. Com o tempo, a gente vai adquirindo conhecimento e o buy and hold, ele é basicamente isso. A gente compra ação com o foco de ser sócio da empresa. Então, às vezes, a gente acha uma empresa interessante e entra nela, só que assim, existem dezenas de excelentes oportunidades, dezenas não, centenas, existe realmente muita possibilidade, muita empresa boa, então assim, a gente deve ter calma, estudar a fundo e entrar, mas daquela história também, não espere assim conhecer tudo, 100% para entrar, entra devagar e vai estudando a empresa. Mas eventualmente você pode decidir que, poxa, aquela empresa não faz tanto sentido, você prefere investir em outra. Então é um caso que você vai vender e você vai realocar aquele valor. É sempre importante ter isso em mente. Na verdade, o que você está acumulando é o capital, é o patrimônio. Então assim, não faz mais sentido ter uma determinada empresa, você vai vender e vai pegar aquele dinheiro e vai realocar em outra. Uma questão que vale salientar aqui é a seguinte, muita gente quer sair de uma empresa. Eu comprei determinada ação logo no começo, quando comecei a investir, só que eu estou estudando o setor aqui e tem outras empresas bem melhores. Eu quero vender essa empresa. Só que essa empresa, eu comprei ela a 40, ela chegou ali a 50, 60, só que agora caiu tudo e tal, e ela está 30. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar ela subir para pelo menos empatar ali, vou vender e vou comprar outra ação que eu quero. Isso está certo? Veja, não é que está certo ou está errado, mas eu acho o seguinte, se não faz mais sentido ter aquela empresa na carteira e ela caiu, você perdeu algum dinheiro nela, mas assim, se você não quer ter ela na sua carteira, você já decidiu que não quer ter ela e que tem empresas melhores. Cara, vende, pega essa empresa, vende e bota numa que tem valor. Porque se aquela empresa caiu e você quer esperar subir para empatar, para botar em outra, veja, teu dinheiro tá parado numa empresa que você não quer. O tempo não tá trabalhando a seu favor por conta disso. Então veja, às vezes você vai esperar aquele dinheiro que você botou ali empatar para você tirar, e aí você fica às vezes meses, anos esperando aquilo acontecer. E em algum momento aquilo acontece, aí você fala, tá vendo, me dei bem. Só que às vezes aquilo aconteceu porque foi uma maré de alta, subiu tudo. E se você tivesse colocado aquele valor numa outra empresa, boa segundo os seus estudos, você poderia ter tido um retorno muito maior. Então, assim, eu gosto dessa ideia de pensar que o meu dinheiro tá nas empresas que eu acredito que eu gosto. Se eu botei em uma empresa que agora não faz mais sentido ter essa empresa, por algum desses motivos, e a ação caiu, pouco importa, cara. Eu vou pegar isso aqui, vou tirar e vou botar naquela que tem valor para mim, que eu acredito. Eu gosto da ideia de ter na minha carteira de ações só empresa que eu acredito, empresa que eu quero carregar aí para o longo prazo. Uma outra situação é a seguinte, imagine que você investiu na Amazon em 2010. Há 10 anos atrás, quando a ação custava $160. Veja, vamos imaginar que você tivesse comprado ali 100 ações da Amazon nesse valor, naquela época. Um investimento total de $16 mil. Hoje, com a ação ali na faixa de $3 mil, 3 mil e alguma coisa, tem oscilado, bateu 3.500 recentemente, mas tem ficado ali em 3.050, 3.100. Hoje você teria, com aquele investimento de $16 mil, o investimento total agora é de $300 mil. Então veja, nessa situação que você já conseguiu um patrimônio considerável, você poderia vender? Olha, nesse caso, já dá para cogitar vender, porque veja, você pode vender essa ação, comprar empresas que pagam dividendos e já ter uma renda passiva considerável. Lembrando que a Amazon é uma empresa de crescimento. Nos vídeos anteriores a gente já falou sobre essa diferença, empresa de crescimento e empresa de dividendos. É basicamente o seguinte, a empresa de crescimento ela pega todo o lucro dela e investe nela. Enquanto a empresa de dividendos, ela pega parte do lucro e distribui para os acionistas. Distribui o lucro para os acionistas na forma de dividendos. O nosso objetivo, na verdade, é esse, é construir um patrimônio para poder vivermos de renda passiva. Então, nesse exemplo que eu dei, 100 ações da Amazon, poxa, 100 ações da Amazon, o cara que comprou lá atrás nesse valor, ele pode realizar um lucro considerável agora. E o que ele deve fazer? Pegar esse dinheiro só para gastar? Bom, o dinheiro é dele, faz o que ele quiser, ele faz o que ele quiser. Mas a gente que busca a independência financeira, viver de renda passiva, depois de muito tempo investindo numa empresa de crescimento, acumulando patrimônio considerável, você pode pegar parte desse patrimônio todo, de acordo com o seu juízo de valor, colocar em empresas que pagam dividendos. E aí você já vai ter uma renda passiva. Cada um sabe aonde quer chegar, cada um tem o seu número ali de quanto quer ganhar. A independência financeira é você ter o seu padrão de vida pago com os frutos dos seus investimentos. Então é ter uma renda mensal
que pague o seu custo de vida, é basicamente isso. Então, quanto você precisa ter investido para isso? Esse é o seu número. Então, gente, para concluir o vídeo de hoje, com essa indagação, né? Quando que eu vendo ação? E a resposta é seca, nunca. A gente é buy and hold raiz, a gente não vende nunca. Se tudo der certo, a gente não vai vender. Nesse exemplo que eu dei da Amazon, ela pode vir a se tornar uma empresa de dividendos, porque toda empresa de crescimento busca um dia se tornar uma empresa de dividendos. A empresa, ela vê até onde ela vai crescer. Então ela cresce, chegou num montante que ela fala, poxa, não tem mais pra onde crescer. Então ela faz o que com o lucro? Ela vai começar a distribuir para os acionistas. Mas se você está começando, o foco é acumular patrimônio, subir posição. Então, às vezes, eu sei que você pode ficar tentado a querer vender para realizar um lucro. Mas tenha cuidado, porque veja, você comprou uma ação a 30, ela agora está a 60. Pô, você teve um lucro de 100%, e aí você está querendo vender. Essa ação tem oscilado. Aí você pensa, poxa, eu vou vender agora a 60, quando ela bater 50 eu compro mais. Se isso acontecer, ótimo. Mas o problema é que às vezes isso não acontece. Você vendeu a 60 e realizou um lucro, mas você quer comprar aquela ação de volta porque você quer encarteirar aquela empresa, você quer ficar com essa empresa, carregá-la para o longo prazo. E aí o que acontece? Essa empresa vai, bate 65, depois 70, depois 80 e você está de fora dela agora. Então veja, isso é complicado. Se você quer fazer o buy and hold, pensa nisso. Só sobe posição. Não importa a cotação. O seu patrimônio ele vai oscilar, mas o número de ações que você tem, isso não oscila. Isso é teu. Então, assim, você está subindo suas posições nela e aconteça o que for. No mês seguinte, você vai estar numa posição maior. E por aí vai, mês a mês, subindo posição. Até chegar um momento que você vai poder viver de renda passiva. Só que isso leva tempo. Então, assim, às vezes você quer realizar um lucro pequeno agora, mas no longo prazo isso vai ser quase que irrelevante. Então, assim, o foco é acumular patrimônio. Eventualmente, você quer realizar um lucro, quer fazer ali um trade com uma empresa ou outra, saiba desse risco. Você pode realizar o lucro, mas pode ser que essa empresa só venha subir e você fica de fora dela. E nunca mais você vai entrar nela. Ou você vai entrar e vai comprar ela mais caro. Você vai realizar um prejuízo às avessas, porque você realizou um lucro lá atrás, mas com aquele dinheiro você compra menos posição na empresa agora. Então, assim, nas empresas que eu quero ter na minha carteira, eu busco só subir posição. Eventualmente, você pode ter uma empresa ou outra que te dê um lucro, você não quer tanto, você não gosta tanto daquela empresa, pega, vende e faz o que com esse dinheiro? Bota em outra empresa que tem valor para você. Bota em outra empresa que você quer segurar por longo prazo. E aí você vai acumulando patrimônio e subindo mês a mês. Bom, gente, pelo vídeo de hoje é isso. Valeu e até a próxima.